Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Pai, um podcast dedicado a falar sobre paternidade cristã. Claro que a paternidade ela envolve muitos temas, envolve muitas nuances e nós como pais, eu pai de 4 filhos e o Fábio também de 4 filhas. Empatamos, né? Estamos aí nessa jornada para trazer um pouquinho da nossa experiência e aquilo que o Senhor, aquilo que Deus tem para compartilhar, não só conosco, mas também com quem nos assiste. Meu nome é Renan Cirilo Alves, @ReCirilo em todas as redes sociais, nem vou cortar isso. E estou aqui com Fábio Hertel Oficial no Instagram. E Fábio, tem sido muito legal essa interação que a audiência tem tido com a gente, no sentido de trazer o que eles estão recebendo dos nossos conteúdos, né? E como que é legal a gente ter esse retorno deles, né? E ver que aquilo que a gente tem compartilhado, aí usando até um linguajar que você usa, né? O golpe entra e tem feito efeito aí na audiência. E para você, como é que isso tem chegado? Cara, é incrível, é uma maneira de Deus nos presentear quando alguém dá esse feedback, dá esse testemunho. Isso é encorajador demais, cara, porque quando a gente pensa de todo o investimento que às vezes é feito para produzir conteúdo, para ministrar, para compartilhar, mas aí às vezes uma pessoa traz um ganho, traz uma transformação e aquilo reabastece novamente. É legal, né? É muito legal. Isso é muito bacana. E nem tínhamos combinado, né? Mas eu estava no último domingo, passei ali no restaurante aqui perto de casa para fazer uma comprinha de alguns acessórios para o almoço. A gente ia assar uma carninha lá em casa com as meninas. E aí passei lá no restaurante, o dono do restaurante falou: Fábio, você não está entendendo, cara, eu comecei a te seguir lá e ver aquele material que você está produzindo lá. É mesmo? E eu estou aplicando na minha vida, na vida dos meus filhos. Você precisa ver como é que a relação com meus filhos mudou, cara. Então isso é muito bacana. Mas isso em relação ao podcast ou o aplicativo? O conteúdo, né? Porque tanto podcast como outros conteúdos que a gente acaba colocando lá no Instagram, ele está consumindo isso tudo e certamente vendo o podcast também, né? E o interessante é assim, o Fábio ele produz bastante coisa, né? E tem dedicado boa parte da sua vida, acho que é a vida inteira, né, Fábio? Tá para produzir conteúdo hoje e abençoar as pessoas, né? Sim, sim. E uma dessas vertentes que o Fábio tem é o aplicativo Benção, né, Fábio? Exato. Aplicativo Benção, que você pode pesquisar lá na sua loja de aplicativo. Tá no Android? Tá no Android, estamos com um desafiozinho lá, mas já vamos acertar. Vai dar para você baixar também. E aí, Fábio, fala um pouquinho aí. A gente fala tudo, mas às vezes a gente esquece de dar algum detalhezinho. Então, explica pra gente o que é, ou pra quem tá assistindo a gente aqui, o que é o aplicativo Benção. Tá, vou até contar a história de como que chegou no aplicativo, né? Eu entendi que era importante estar ministrando ao coração das minhas filhas, principalmente durante as refeições. E aí comecei a ler a Bíblia e comecei a escrever algumas frases. Eu li um versículo e pensava: o que eu posso falar para Isabela, para Monique, para Ana Paula e agora para Alicia, daquilo que eu estou entendendo dessa passagem, desse texto. Falar sobre Deus, falar sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a majestade de Deus. O que eu vou traduzir para minhas filhas numa linguagem mais acessível a partir desse texto, desse versículo? E comecei a anotar isso na minha agenda particular. Anos anotando, um dia eu percebi que era um conteúdo muito bacana, muito legal. E senti o desejo de compartilhar aqueles conteúdos e descobri naquele momento que, na verdade, o que eu estava escrevendo ali, ministrando para minhas filhas, eram bênçãos. E aí resolvi pensar em alguma coisa que pudesse chegar na mão de mais pais e lembrei que o livro é legal, mas às vezes você dá o livro de presente para o camarada, ele coloca na prateleira e não lê, mas isso aqui ninguém larga, está todo mundo com o celular na mão. Resolvi então criar um aplicativo. E aí então nasceu o aplicativo Benção, que tem uma versão também em inglês chamado Blessing, onde todos os dias eu envio para o seu celular uma frase encorajadora, que é uma bênção, inspirada no texto bíblico, para você ser alcançado, ser impactado, mas principalmente para você abençoar os seus filhos. Então baixe o aplicativo Benção. Mas isso não tem nada a ver com inteligência artificial, não, né? Ainda não. É uma inteligência humana mesmo. Humana, uma inspiração de um pai. É isso aí. Uma fala de um pai. Fala, pai. Bacana demais. Ô Fábio, olha só. A gente continua aqui falando, trazendo aquele contexto ali de que você realizou uma viagem, né, no início do ano, né? Em abril. Em abril de 2023. Não sei quando é que você está assistindo isso, né? Enfim.
em abril de 2023, e você foi impactado por muita coisa lá. Você voltou com bastante conteúdo, mais de mil registros você fez lá, e dentre alguns registros você tem né, apresentado um panorama a respeito de algum desses tópicos. Isso. E hoje você tem mais uma foto, né? Você falou que você quer comentar pra gente. Hoje eu vou começar a apresentar mais uma foto da série das 1.100 que eu produzi lá. E aí a gente fala sobre riqueza. E uma coisa que a gente fala bastante aqui, né? Sobre geração de riqueza, né? Que o povo judeu, ele é abençoado, que o povo judeu, ele é próspero. Ele é próspero, ele tem essa peculiaridade aí, né? E às vezes até é estigmatizado, né? Ah, o judeu que é isso, que é aquilo, mas às vezes... que busca a riqueza só para si e tal. Como uma avareza, no caso. Isso, mas não é exatamente. Então, esse é o mito, né? Isso, tem esse mito aí. Mas também tem um fundo aí histórico, um fundo aí de valor, e eu acho que tem a ver com o que você quer conversar com a gente hoje, né? Sim. A gente sempre tem falado aqui sobre essa habilidade, né, do povo judeu de gerar riquezas, e eu sempre coloco no plural, porque... para não ficar muito caracterizado como apenas uma riqueza financeira, também é financeira, mas em todas as áreas, né? É um povo muito próspero no aspecto comunitário, no aspecto de criação, de criatividade, de inovação. Então eles impactam o mundo todo, um país pequenininho, do tamanho do Espírito Santo, uma população pequena, mas que reverbera de uma forma maravilhosa e grandiosa com essa produção de riquezas, né, que eles têm. E talvez um passinho antes até, Renan, lembrando, e é sempre bom a gente frisar isso, né? É um princípio que eu adotei para a minha vida, encoraja que você adote também, é você criar expectativas em todo encontro. Eu estou aqui no encontro com o Renan, e você não ouviu, mas antes da gente começar essa gravação, a gente estava conversando sobre um tema aqui que certamente vai gerar muita riqueza. Nós identificamos uma escassez de uma pessoa, nós estávamos conversando sobre isso, e eu já compartilhei isso em outro encontro anterior a esse, com outros homens, e aí o povo pegou pilha também. Então, encontros são poderosos. O encontro é uma ferramenta que Deus usa para nos abençoar. Então, quando eu vou numa viagem, quando eu venho gravar o podcast, quando eu estou com você aqui no encontro, mesmo que virtual, este é um encontro. E o nosso desejo, a nossa expectativa é que este encontro gere muitas riquezas na sua vida, na sua família, para os seus negócios, para as suas relações. Então, essa acho que é a primeira grande dica. Uma viagem não é diferente, né? Quando eu vou fazer uma viagem, e já mencionei aqui que uma viagem para Europa, para a Ásia, visitei 2 países, visitei Turquia e Israel. Não é uma viagem barata, não só pelo aspecto financeiro, mas da logística, né? Com 4 filhas, os boletos estão vencendo. Os boletos falam, vou dar um tempinho aí porque você está viajando. Não é? Então tem toda uma organização, né, de logística para cuidar, alguém para cuidar das questões da casa, enfim. 15 dias. O mundo não para, né? Ele continua. Então precisa ser mantida essa constância. Mas, Fábio, queria só fazer um adendo aí dentro da sua fala. Você mencionou a respeito de a gente ter expectativa, né? E por muito tempo, né? E eu acho que, pelo menos aí um testemunho meu, né? Uma experiência. Eu sempre buscava, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus me mostra. E a gente, como cristão, né? E às vezes um pentecostal, a gente tem esses jargões, né? Esses chavões, assim, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas muitas vezes a gente não percebe que Deus está fazendo. Né? Então, a partir desse ano, a partir desse momento que eu entendi isso, que eu percebi isso, eu comecei a mudar a minha oração. Falei, Deus, me permita enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Que legal. Sabe? Porque isso tem feito toda a diferença para mim. Porque às vezes o Senhor já tá ali do lado. Tá fazendo aqui do lado e eu tô olhando pro lado de cá. Deus faz, Deus mostra, Deus não sei o quê. Mas já tá mostrando aqui, cara. É a história de Agar, né? Tava procurando a solução, Deus falou, olha pro poço que tá aí do seu lado. Exato. Então, eu acho muito importante a gente não terceirizar, né? Falar, só Deus que vai fazer. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que a gente precisa. Mas, ou que a gente pede. Só que a gente não acho que ficar numa posição de só deixar ele fazer, eu acho que pode existir. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa tomar uma atitude. Isso.
É importante nós como pais, nós como membros da comunidade, nós como cidadãos do mundo, a gente ter a nossa postura, né, de fazer. O reino de Deus se estabelece com homens de pegada, Renan. Olha a história da Bíblia. Não tem nada de só Deus agindo e o homem de forma muito passiva, né? Não, ao contrário. Deus nos chama ao protagonismo. É isso aí. Ele abençoa, ele dá recurso, fala lá, vai lá, semeia, colhe e abençoa e transborda. É você que tem que fazer. É isso aí. E é justamente isso que você estava falando, né? Você viajou, você teve uma viagem aí que custou vários preços. Isso. Né? Então tem aí... investimento de várias áreas. O preço do tempo, o preço financeiro, o preço do desgaste físico, o preço do tempo, né? Enfim. E se você não está atento, se você não está ali com uma mente voltada, olha, o que eu estou fazendo aqui? Isso. A conta não vai fechar. Não vai fechar. Então, mas vamos lá. A dica que eu dou é essa. Vá para os encontros pensando, o que vai pagar a conta? Porque há um investimento de tempo que a gente está tendo aqui também. Exato. Né? Mas o que vai pagar? Então a gente tem que gerar riqueza, Renan. Quando eu olho para a paternidade, tem tudo a ver com isso. A paternidade está associada com geração de riqueza. Mas aí falando em riqueza, e já falei em vários episódios aqui, com estatísticas, com números, isso é algo público e notório sobre essa habilidade do povo judeu, né, de gerar todo tipo de riquezas. Mas aí é uma pergunta que me fizeram, eu falei, vem cá, mas todo judeu é rico? Eu comecei a refletir sobre isso, né? E andando lá... Será que é uma regra? Ser judeu para ser judeu tem que ser rico? Exatamente, isso é um karma. Vou. Não, se você é judeu, vai ser rico de qualquer maneira. Puxa né? vida, né? E o que eu aprendi visitando lá o país, obviamente por poucos dias, não sou especialista, mas o que eu observei? Renan, como cristãos, há judeus de toda estirpe, de todo padrão, de toda categoria. Olha para o nosso movimento cristão, os nossos irmãos, tem cristãos de todo jeito. Cristãos mais arrojados, cristãos mais comprometidos, cristãos mais avivados, cristãos mais acomodados, cristãos falsos, fakes, né? Fakes cristãos. Tem cristão de tudo quanto é tipo. O judeu também é assim. Né? Tem judeus mais ortodoxos, mais tradicionais, mais liberais, de toda sorte. Né? E aí a pergunta que me veio foi justamente essa: será que tem judeus pobres? A resposta foi sim, há judeus pobres. E pasme, onde estão os judeus mais pobres do mundo, Renan? Onde estão? Onde estão? Em Israel. Exatamente, em Israel. Eu acho que eu lembro dessa fala sua aí que você tem feito, né? E você já comentou sobre isso e eu acho que eu lembro. Mas certamente eu não diria Israel se considerar um contexto antes de você falar, né? Os judeus mais pobres do mundo estão em Israel. E eu vou apresentar agora a foto que eu fiz lá em Israel recentemente. Que te chamou a atenção. Que me chamou a atenção. Este povo, essa classe de judeus que você está vendo a foto agora aí, é a classe mais pobre de judeus do mundo. E olha que interessante, esse cenário que eu estava aí era um cenário lá deles religioso, era lá uma espécie de um seminário, algo focado mais ao estudo, com muitos livros, e vários homens como esse, estudando, lendo a Bíblia, lendo a Torá, né? E eles passam o dia inteiro estudando a Bíblia, estudando a Torá. E pasme, são esses homens, essa classe de judeus que são os mais pobres de todo mundo. E aí você poderia me falar, caramba, mas como assim? Os caras que estão estudando a Bíblia são pobres? Sim, esses são os mais pobres. Eles precisam, inclusive, receber lá uma espécie de Bolsa Família do Estado de Israel para se manterem, para manter a sua família, porque estão o dia inteiro estudando a Bíblia. Olha aí na testa desse homem que está aí, ele tem uma caixinha muito tradicional de judeus mais ortodoxos que usam esse tipo de artefato, de acessório, e inspirados num texto da Bíblia, da Torá, que diz que essa palavra não se afaste da sua cabeça nem das suas mãos. Uhum. Então eles levaram isso muito literalmente. Se não me engano, se chama filactélio, que são as caixinhas que são amarradas aí na testa. Eles amarram também no braço. Se você ver o episódio anterior,
quando eu falo sobre a questão do legado, você vai ver que eles amarram as coisas no braço também, que são trechos da Bíblia, pequenos trechos da Bíblia que eles amarram nos braços e Pra colocam... ficar incrustado na carne mesmo, né? Tá ali, visível, presente, nunca se afasta. Então, eles pegaram isso de forma muito literal, né? E colocam essas caixinhas aí. Mas esses caras, Renan, são os caras mais pobres. E aí alguém poderia perguntar, poxa, mas não é tão bom ler a Bíblia? Não é tão recomendado ler? Se você é cristão, velho, novo, de qualquer faixa de idade, você certamente já escutou sobre o valor que é de ler a palavra. Sim. Isso, então, prejudicou o camarada? Ô Fábio, e aí, nesse caso, essa pessoa que se encontra nessa situação, ele faz por opção ou existe meio que um cargo, uma profissão de estudioso da Torá? Não, há lá na comunidade uma... Como é que essa pessoa chega nesse ponto? Você sabe isso? Não sei exatamente, mas o que eu percebi lá é que há um desejo comunitário, é valorizado, isso lá. Aham. É como se fosse um guru, como se fosse um ancião, né? Que estivesse lá e estudando e produzindo um pouco de teologia, ou tentando traduzir o que ele está lendo ali na Bíblia para algum tipo de recomendação, porque os judeus têm não só a Bíblia, a sua Bíblia, na Torá, como algo muito sagrado, mas ele tem livros acessórios, que são livros que tradicionalmente acompanham a cultura judaica, como se fosse uma interpretação daquele texto. Então pega um texto e como é na prática isso? Então eles escrevem isso, tem lá 2 ou 3 livros, tão sagrados quase que como a Bíblia, que são livros que trazem algum tipo de recomendação a partir daquele texto literal bíblico. Mas então eles não podem exercer um outro labor, uma outra profissão, e eles vivem de assistencialismo, como você disse. Vivem de assistencialismo. E qual foi a lição, Renan, que eu trouxe quando eu vi aquele homem, aquele cenário de homens que estão ali estudando e que para mim pretensamente seria algo muito nobre, né, e desejável? Poxa, que bom, né, que o Renan status, é o cara que está lá estudando a palavra dia após dia, noite após noite. Mas aí foi a grande lição que eu tive, foi a seguinte: não adianta você ler a Bíblia Sagrada o dia inteiro, dia e noite, madrugada, de manhã, decorar a Bíblia toda. Tem gente que se arvora, né? E é até legal, eu gosto, eu queria ter essa habilidade de decorar a palavra, de decorar, né, de inculcar a palavra na minha mente, porque na hora do embate, como aconteceu com Jesus, o que veio é a palavra. É a palavra, né? É a palavra, isso é desejável. Mas a grande diferença que eu vi naqueles homens e que me trouxe uma grande lição foi a seguinte: não adianta você ler a Bíblia, decorar a Bíblia, se você não gera riquezas. Não adianta nada. Então esses homens, eles não geram nenhum tipo de riqueza emocional, espiritual, nada. Eles ficam ali naquela ritualística, como se fosse um monastério. Me lembrei, né, do passado, da história da cristã, onde era muito valorizado, as pessoas eram ditas como santas, que ficavam lá nos monastérios, nos castelos, nos conventos, né, de forma enclausurada. Mas aí não gera riqueza, Renan. Nós não fomos chamados... Não gera resultado, né? Só não fica impacta ali. Ninguém, não impacta a sociedade, não impacta a comunidade, não impacta o irmão que está do lado, não gera riqueza. Mas nem os resultados dos estudos dele, Fábio? Mas Então, ou ele aquilo ali é um estado... Deixa eu ver, eu não consigo achar uma outra palavra aqui, mas é um estado egoísta. Não, eu estou aqui, eu me isolo da sociedade como um todo e resolvo partir para o estudo, e isso é um autoconhecimento, é um desenvolvimento meu e etc, etc. Deus vai me usar, e aí, enfim, tem os objetivos dele, mas não sai nada dele. Esse que é o ponto, né? É isso mesmo? Eu acho que é isso, assim, eu não tenho total domínio, né? Eu fiquei lá 7 dias e depois estudei um pouquinho sobre isso apenas, mas me pareceu que sim, Renan, que dali não sai nada. Eles ficam ali estudando, tentando encontrar alguma palavra, alguma coisa e tal, mas aquilo morre ali. Então eu acho que vale até, de repente, aí uma entre aspas, provocação. E se tiver alguém nos assistindo que conheça sobre isso, que possa nos informar, mais detalhes, né, e trazer um pouco mais de conteúdo pra gente nesse sentido, né? Por que fica ali assim? Por que esse estado
A gente viu pela foto ali, quase que catatônico vegetativo, né? A pessoa Isso. fica ali, pronto. Aham. Né? Então, enfim. Mas, e aí? Essa questão de gerar a riqueza, Fábio, que é tão peculiar e tão particular do povo judeu, ela é algo que ela é acessível para nós também? Claro, plenamente acessível, porque... E que tipo de reflexão que a gente tem em cima disso, Fábio? Então, cara, Ou que você teve, né? eu insisto, né, na história do princípio, né, da origem. Então, existem princípios, veredas antigas, imutáveis da parte de Deus para nos ver prosperar. Ontem eu estava falando para um grupo de empresários e eu, obviamente, me entrego logo, porque meu linguajar, eventualmente... me denuncia, né? Não tem jeito, eu estou falando para empresário, mas eu sempre trago para princípios, eu até tento disfarçar, falo, olha, existe um princípio milenar, existe aqui uma instrução antiga. Uma lei imutável, né? Eu falo assim, às vezes que veio do Oriente, tento, né, para não falar que é da Bíblia, mas é da Bíblia, o princípio é da Bíblia. Ontem eu citei dezenas de versículos, sem mencionar, obviamente, referência, mas falei sobre semeadura e plantio, falei sobre o shalom, o que é shalom, né? E traduzi o shalom para uma linguagem mais empresarial, que o nosso amigo e irmão Paulo Vieira traduziu shalom como nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então, introduzindo os princípios da palavra de Deus na nossa vida. Qual que é o pulo do gato, então? Como que a gente vai alcançar as riquezas que os judeus estão promovendo? Utilizando os princípios da palavra. Quem usa princípio da palavra pode ser ateu, pode ser judeu, pode ser agnóstico, pode ser muçulmano, pode ser cristão, pode ser o que for. Não importa, princípio é princípio. Deus não falou assim, vou estabelecer um princípio só para essa categoria. Não, Deus estabeleceu princípios para a sua criação. Então, todos que adotam os princípios, insisto, se está dando certo, é porque está na palavra. Renan, é muito claro para mim, quando eu vejo tantos movimentos, tantas questões humanas, de ciências humanas, de ciências novas que às vezes vão se apresentando, e eu sempre tenho a mesma sensação e certeza. Se está dando certo, é porque está ancorado no princípio, nenhum princípio da palavra de Deus. Então pode perceber, tal movimento, tal situação, tal ciência, tá bombando, está dando certo, está evoluindo. Pode procurar que se está dando certo, é porque está ancorado no princípio. Tem um embasamento ali, né? Deus... Trazer até para um exemplo mais prático aqui, né, Fábio? Existem leis que são imutáveis, a gente participa de um outro encontro de empresários também, né, que a gente fala sobre a aplicação dos princípios bíblicos nas nossas empresas, e é uma coisa que é falado lá também, né? Se você pegar um objeto e querer contrariar a lei da física, quando você soltar, não vai adiantar. Vai cair. Então, é uma lei que você acreditando ou não acreditando, vai acontecer. Você pode até não ver energia, mas se você colocar o dedo na tomada, exatamente, você vai ser impactado. Exatamente. Então tá ali. Existem leis que não mudam e vale para todo mundo. Então, assim, que legal, né? Que tem essa percepção e esse mover da gente conseguir também estar dentro dele. Então, para encerrar nós estamos em horário avançado, o tempo urge. Eu acho que a grande lição para mim, a partir dessa foto, é a seguinte: continue tendo seu período devocional, é desejável. Claro que é para ler a Bíblia. Alguém pode falar, então eu vou parar de ler a Bíblia para gerar riqueza. Não, você não vai. Não vai para frente do mesmo jeito, não né? vai, porque você não está ancorado no princípio. Então, é muito simples. É ler a palavra, é entender a palavra, aplicar a palavra e se apaixonar por aprender os princípios que estão revelados e que muitas vezes a gente perdeu na caminhada, e gere muita riqueza. Riqueza de toda sorte. Abençoe, ceda, dê, aconselhe, encoraje. Às vezes uma palavra que você aprende na Bíblia, você num cafezinho dentro de casa com seu filho, com a sua esposa, com a sua secretária, com o irmão que está do lado, você transmite aquela riqueza e aquilo transborda, reverbera, abençoa muitas pessoas. Então vamos gerar riquezas a partir do nosso entendimento dos princípios da palavra de Deus. E dessa forma a gente não encerra, né? Mas a gente dá uma pausa aqui nessa conversa. Entendemos que tem muita coisa ainda a ser discutida, muita coisa a ser apresentada, mas nós queremos fazer esse incentivo
para que você gere essa riqueza no seu lar, na vida dos seus filhos, na sua própria vida e na vida da comunidade. Tenho certeza que aplicando todos esses princípios, parte do que a gente está falando aqui, né, Fábio? Que tem muitas coisas e certamente Deus vai entender esse movimento seu aí e trazer você para Ele também. É isso. É isso aí? É isso. Então até a próxima, um grande beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.